Olá, tudo bem? Meu nome é Edson, estou aqui para fazer um áudio resumo da última lição que apresentei na escola dominical, que foi a lição de número 36. Ela foi apresentada no dia 30 de setembro e o tema dessa lição é A Glória de Sião será protegida. Estudamos sobre Isaías capítulos de 1 a 6. Dentre os muitos objetivos, eu optei por tratar sobre evitar os males do mundo e permanecer em lugares santos. O panorama histórico dessa lição girou em torno de quem é a pessoa de Isaías. Né? Então, o nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Ele é um profeta que morou em Jerusalém. Ele foi conselheiro do rei Ezequias. Ele profetizou do ano de 740 até 701 a.C. Né? Então aí nós temos 39 anos no mesmo chamado. E ele é um profeta que tem as profecias como a mais importante, ou as mais importantes da Bíblia. Então ele foi citado por profetas do próprio Velho Testamento, ele foi citado no Novo Testamento, ele foi citado no livro de Mórmon, ele foi citado no livro de Doutrina e Convênios, né? Nos próprios registros, nos pergaminhos que foram encontrados no Mar Morto, ele também aparece citado, né? E no final desse resumo eu quero falar a respeito de uma citação que foi feita por um profeta da restauração, um profeta da nossa atualidade, que falou muito forte a respeito de Isaías também. Tá? Os livros de Isaías eles são divididos em capítulos, capítulos de 1 a 39 fala particularmente a respeito dos castigos do Senhor para com o povo de Israel e todos os vizinhos dele. Né? E os capítulos de 40 a 66 focam na esperança e na coligação de Israel. Tá? Então, nessa lição, lá para os alunos em sala, eu procurei enfatizar muito a respeito da importância de nós permanecermos em lugares santos. Até passei lá para eles um vídeo bem interessante a, sobre os jovens, né? E, e por fim, ao final desse primeiro vídeo, então eu perguntei para eles o que para eles significava permanecer em lugares santos. Permanecer em lugares santos e não ser movido. E aí então cada um falou a respeito da sua ideia de permanecer em lugares santos. Aí então eu comecei a fazer uma brincadeira com eles. Eu comecei a apresentar algumas gravuras. Então a primeira gravura foi essa aqui. Né? Eu coloquei esse desenho animado, esse personagem de desenho animado, como sendo nós. Observa que ele é um desenho sério, mas ainda assim ele tem um ar de graça. Ele tem um sorrisinho lá meio, meio sem vergonha, vamos falar assim, né? Tipo, tô dentro. Então esses aí somos nós, né? Mas só que nós não estamos sozinhos. Aqui então você vê uma outra figura e nessa figura você vê o pecado, né? Simbolizado aí por esse coiote. Então isso tudo é para a gente entender como é a nossa vida de hoje, como é a vida que nós levamos hoje. Então agora eu coloquei essa ovelha para representar a nossa virtude, tudo bem? Então, o que o pecado quer fazer com a nossa virtude? Né? O que ele quer fazer? Ele quer devorar a nossa virtude. Ele quer acabar com a nossa virtude. Né? E, acrescentando um pouco mais de conhecimento, nós devemos nos lembrar que o pecado está à nossa volta. Né? Por isso nós devemos ficar atentos, pois o pecado está caminhando ao nosso lado, nesse mundo solitário e triste. Né? Então, como que nós devemos encarar o pecado?
Então, tudo isso faz parte do processo de nós permanecermos em lugares santos, né? Que nós nos mantermos puros, nos mantermos dignos de estar na presença do Senhor. Então, como que devemos encarar o pecado? Com o mínimo ou com zero de tolerância, né? Se ele cruzar o nosso caminho, essa imagem, esse desenho mostra muito bem como é que a gente deve encarar ele, né? Mas existem situações em que o pecado ele vem disfarçado. Então, se o pecado vier disfarçado, como é que eu vou saber? Como é que eu vou me defender de uma situação dessa? É muito simples. Para isso nós temos o Espírito. Nós temos o Espírito Santo, né? Eu até dei um exemplo daquela situação em que existem pessoas que quando se achegam até nós, se aproximam de nós, dentro de nós a gente sente, vixe, lá vem problema. Então isso nada mais é do que o Espírito nos alertando, para que a gente fique preparado para o que está por vir, né? Para que a gente se defenda, ou a gente defenda a nossa virtude, né? Então, o Salvador Jesus Cristo, ele nos deu essas condições para que nós pudéssemos nos viver bem nessa terra, né? E aí então, na sequência daquela lição, eu procurei estudar um pouco a respeito das condições do mundo nos últimos dias. Aí estudamos Isaías 1, de 3 a 5, onde nós vimos muito forte a respeito de que esse mundo seria hoje um mundo de rebelião, né? Ah, quando a gente, quando Isaías fala, ele fala muito e principalmente sobre nós, que somos o povo de Israel, né? Então nós temos uma tendência muito grande de, se nós cairmos, se nós nos afastarmos do Espírito, nos tornarmos rebeldes, quebrarmos convênios, nos afastarmos dos mandamentos, e etc, etc. Uma outra coisa interessante também é que ele falou em Isaías 1, de 11 a 15. Ele fala a respeito de cerimônias religiosas sem significado e nem fé. Isso acontece muito quando nós vamos para a igreja voados, preocupados com outras coisas, pensando em outras coisas, ou quando o sacramento está passando, a gente está olhando no WhatsApp. Enfim, não estamos concentrados como nos concentramos nas cerimônias e nas ordenanças lá dentro do templo, né? Então, isso é o que ele quis ensinar aí. Em Isaías 3, versículo 5, fala a respeito de não ter vergonha de pecar. O que significa isso? É muito simples. Eu vou falar de jejum. Eu sei que, suponhamos que hoje é domingo de jejum, ou que quando chega o dia de jejum, domingo de jejum, eu não tenho vergonha alguma de estar lá na reunião de jejum e testemunho comendo bolacha. Se é uma criança, tudo bem, mas eu com 50 anos comendo bolacha no domingo no domingo de jejum e testemunho, isso escreve na minha testa a frase: não estou guardando esse mandamento, né? E o que mais? Estudamos também a respeito de Isaías 3, 14 e 15. Isso bate muito forte em cima do ministrar, porque ele fala a respeito da falta de cuidado com os pobres, com os necessitados. Entende? E lembra que no início eu falei a respeito de uma autoridade, um profeta que citou Isaías nesses dias também. E tem uma escritura que está em Isaías 3, de 16 a 24. E esses versículos eles tratam muito a respeito do modo de vestir das pessoas nos últimos dias. Principalmente santos dos últimos dias. Particularmente aqueles que fizeram convênios com o Senhor, né, que foram ao templo, que usam garments, etc, etc. Então aí, em Isaías 3, de 14 a 15, ele descreve como é que as pessoas, esses santos dos últimos dias, andariam né, no cotidiano e na comunidade. E ele fala que esses versículos, disse o profeta Joseph Fielding Smith, refere-se aos membros da igreja de hoje e diz respeito aos homens, bem como às mulheres.
E é interessante porque o modo de vestir de uma pessoa, principalmente quando ela vai ao templo e faz convênios, reflete nitidamente o, a situação espiritual dela, entende? Então, e aí vem o desafio de que nós devemos nos vestir com modéstia, né? E que nós não devemos nos preocupar com o que a moda e o que a sociedade prega como moda, porque nós temos convênios e nós temos um respeito e uma responsabilidade com aquilo que nós prometemos. Isso até implica em um último assunto que foi aí que eu terminei minha aula, falando a respeito de como ensinar nossos filhos a evitar o mundo e a aparência do mundo. Então, aí houve todo um debate lá em sala e aí terminou. Então, eu presto meu testemunho a você e falo que foi uma aula maravilhosa e vale a pena estudar o livro de Isaías. Vamos continuar estudando um pouco mais ainda. E te convido a estar nas próximas aulas, nas próximas lições, porque tem muita coisa aí para se aprender. Tá? Presto meu testemunho que todas as coisas que estão contidas nos livros de